Bom dia! Hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre os capítulos 4, 5 e 6 do livro Rebelião das Massas de José Ortega. Então, logo no início do capítulo 4, o autor cita a seguinte frase: "É simplesmente que o mundo de repente cresceu, e com ele e nele a vida." Fato de que, graças à alta comunicação, troca de informações e transporte de pessoas, hoje é possível cada indivíduo viver habitualmente o mundo todo, fazendo com que, por mais distante que algo esteja nesse vasto mundo, seja capaz de afetar diversas coisas e vidas. Com o descobrimento das civilizações antigas, a definição do mundo foi aumentando, fazendo com que não seja só aquele que conhecemos nos dias atuais, mas sim um que já viveu diversos momentos, civilizações e conquistas. O homem possui uma vontade de dar significado e conquistar o espaço e o tempo, só que apesar disso, ele vive matando esses com sua própria formação, a velocidade, pois ele busca descobrir o espaço e o tempo, mas muito rápido, numa alta velocidade. E aí ele acaba por destruir o próprio espaço, já que ele está percorrendo rápido demais, e o próprio tempo, já que ele não aproveita como deveria devido a essa alta velocidade. Bom, agora a gente vai discutir um pouquinho sobre o tempo vital e o tempo cósmico. Bom, como a Isabela citou aí, né, a velocidade, é através dessa velocidade que a gente é capaz de ter um maior tempo cósmico. E o que é o tempo cósmico? É a gente aproveitar os momentos e a gente também ter menos o tempo vital. E o tempo vital é o tempo de vida que a gente tem, né? Os anos de vida. E assim, a gente consegue viver maiores momentos em nossa vida do que antigamente, por exemplo. Hoje em dia, graças aos meios de transporte modernos, a gente é capaz de viajar para vários lugares do planeta em cerca de poucas horas, né? E mesmo assim, aproveitar cada segundo. E sobre o tempo cósmico, quando a gente conhece uma pessoa que parece que a gente tem assim... que a gente conheceu ela há muito tempo. A gente fala aquela famosa expressão, né? Nossa, a gente se conheceu há pouco tempo, mas a gente se dá tão bem, né? Como se a gente já se conhecesse há anos. É sobre isso o tempo cósmico. A facilidade. É muito importante a gente falar do crescimento do mundo e da humanidade quanto ao valor das coisas, porque hoje a gente pode ter tudo muito mais fácil que antigamente, porque hoje meio que já existe de tudo. E além dos preços que, comparados com épocas passadas, eram muito menores e acessíveis. A gente tem que fazer a escolha. A vida, ela se trata de todas as possibilidades que temos e a gente vive quando a gente faz uma escolha, elegendo qual dessas possibilidades que a gente vai viver. Daí, se não tivesse mais de uma possibilidade, viver não seria uma ação, porque não ia ter escolha a ser feita. Daí seria só uma necessidade, ia deixar de ser uma opção. Ia ser só uma obrigação, uma necessidade. E como o autor cita no livro, ele fala que se em cada momento não tivéssemos à nossa frente mais que uma só possibilidade, careceria de sentido chamá-lo assim. Seria apenas pura necessidade. Que é basicamente isso que a gente está querendo dizer aqui. Devemos lembrar também que todas as nossas possibilidades são determinadas por circunstâncias. Por exemplo, uma pessoa rica terá possibilidades diferentes de uma pessoa pobre, devido à diferença da circunstância financeira em que cada uma se encontra. Nós não somos capazes de viver 100% de nossa vida. Por termos diversas possibilidades na vida, em um tempo vital limitado, só somos capazes de viver uma parte de todo o nosso potencial, que será definida pelas possibilidades escolhidas por nós. É esse fato que nos faz enxergar o mundo como algo tão grande, podendo-se dizer que o mundo é grande apenas pelo fato de sermos pequenos, ou seja, somos incapazes de explorar todas as possibilidades antes de morrermos. Então, o próximo tópico a ser discutido vai ser o do porquê hoje termos mais possibilidades do que antigamente. Bom, lá na página 96, 97, fala mais ou menos, né, explica o fato de hoje a gente ter mais possibilidades do que antigamente. Por exemplo, há um tempão atrás, as carreiras podiam ser contadas nos dedos, por exemplo, caçador, mago, ferreiro. Só que hoje em dia, temos um leque de profissões para escolher. Por exemplo, só na medicina, a gente tem o quê? A cirurgia, enfermagem, nanomedicina, biomedicina e muito mais. Então, o que significa? Que a evolução
não foi só da ciência, não é da ciência em si, mas também do ser humano. O tempo passa e não é só a ciência que se desenvolve, o próprio ser humano. Então hoje as pessoas são mais fortes do que antigamente, são mais inteligentes. E os recordes que batemos hoje são disparadamente maiores do que os de antigamente. Por exemplo, no livro aí, tem uma parte que fala que o Einstein tinha maior exatidão do que o espírito livre de Newton, mesmo que ambos os físicos, né, sejam excelentes. Dá um outro exemplo também, do boxeador de hoje em dia, ele acerta mais socos de maior calibre do que o de antigamente. Eu vou ler o trecho do livro que fala sobre isso. Olha, não ressalto que a física de Einstein seja mais exata do que a de Newton, mas que o homem Einstein seja capaz de maior exatidão e liberdade de espírito que o homem Newton. Do mesmo modo que o campeão de boxe dá mais murros de maior calibre que jamais se deram. Ortega concluía que nosso tempo se caracteriza por uma estranha presunção de ser mais que todo o tempo passado. Mais ainda por desentender-se de todo pretérito, não reconhecer épocas clássicas e normativas, senão ver-se a si mesmo como uma vida superior a todas as antigas e irredutível a elas. O autor não quer dizer que a vida humana atual é melhor do que a de antigamente, mas apenas falar de seu crescimento e de seu avanço quantitativo e potencial. Hoje, nós somos tão prepotentes e sem a sensação de possibilidade, temos o sentimento de que o pior também é possível. O retrocesso e a decadência nos surpreendendo com a consciência de não saber o que vai acontecer amanhã. Viver é sentir-se fatalmente forçado a exercitar a liberdade, a decidir o que vamos ser neste mundo. Nem um só instante se deixa de descansar nossa atividade de decisão. Inclusive, quando desesperados, nos abandonamos ao que queira vir. Decidimos não decidir. É errado implicar que na vida decidem as circunstâncias, uma vez que as circunstâncias são o que há de ser decidido. As circunstâncias, elas são os dilemas da vida de cada um. E o que realmente importa é a decisão que vai ser tomada a partir dessa circunstância, que, de acordo com o autor, essa decisão vai definir o caráter. Então, basicamente, nós não somos produtos das circunstâncias, mas sim das decisões que fazemos sobre essas circunstâncias. Quem é o homem massa e por que devemos ter cuidado com ele? Na sociedade, há uma resolução para as possibilidades da vida coletiva, que emana do caráter da sociedade ou daquele que a domina, o homem massa. O homem massa é o homem cuja vida carece de projeto e caminha ao acaso. Este tipo de homem que decide o nosso tempo. Convém, pois, que analisemos o seu caráter. O homem massa é aquele que possui grande poder e controle, sendo assim alguém com enorme potencial para fazer o bem, mas também com potencial para fazer o maior mal. Devido a isso, torna-se importantíssimo conhecer a fundo esse homem massa, para evitar que ele faça algo que nos faça arrepender de ter concebido a ele o poder e o controle. No capítulo 6, falaremos principalmente sobre o mundo, o homem e a perfeição. Primeiramente, vamos falar sobre a origem do homem massa. O homem que agora tenta pôr-se contra a existência europeia foi produzido e preparado no século XIX, mas é muito diferente daquele que dominava esse período. É como naquele ditado popular, casa de ferreiro, espeto de pau, visto que apesar do homem massa atual ter sido feito pelo homem da época, não é nada semelhante a ele. Depois, o autor comenta sobre a previsibilidade da história, dizendo que hoje não ocorre nada de novo, que tudo havia sido previsto há 100 anos, e ele cita algumas frases, como as massas avançam, de Hegel, sem um novo poder espiritual, nossa época, que é uma época revolucionária, produzirá uma catástrofe, de Auguste Comte, e vejo subir a pré-amarra do nihilismo, de Nietzsche. E, com todos esses, ele quis dizer que é falso dizer que a história não é previsível, pois inúmeras vezes foi profetizada. Se o futuro não desse um espaço para a profecia, teríamos maior dificuldade em compreendê-lo no momento em que ele chegasse e se tornasse passado. Certamente, só cabe antecipar uma estrutura geral do futuro, sendo assim, o único que compreendemos do passado ou do presente. É por isso que, se deseja ver sua época de forma melhor, olhe-a de longe. Depois, ele comenta sobre o que o homem-massa trouxe para o mundo, dizendo que o que a vida do cada vez mais abundante homem-massa oferece é um aspecto de facilidade material de todos os modos, fazendo com que as fortunas diminuíssem e a vida do operário industrial se tornasse cada vez mais difícil. E enquanto isso, o homem médio de qualquer classe social encontrava cada dia mais nítido onde estava seu horizonte econômico. Cada dia adicionava um novo luxo em sua vida, cada dia sua posição era mais segura e mais independente do julgamento alheio.
Sendo assim, o que antes era com um comum benefício da sorte que trazia humilde gratidão ao destino, se tornou um direito que, em vez de agradecer, se exige. Desde 1900, o operário começa também a ampliar e assegurar. Porém, diferente do homem médio que já tem todo o seu bem-estar dado de bandeja pela sociedade e pelo Estado, o operário precisa lutar por isso. E além dessa segurança e facilidade econômica, também há as físicas, que são conforto e a ordem pública. A vida começa a andar sob tranquilidade, sem intenção de que intervenha nela qualquer tipo de perigo e violência. Entretanto, ainda há uma contraposição de situações se passamos do material para o civil e moral, visto que desde a segunda metade do século XIX, o homem médio não acha diante de si nenhuma barreira social. Nada o obriga a conter a sua vida, não há ninguém civilmente privilegiado. Ele aprende que todos os homens são legalmente iguais. Em nenhum outro momento da história o homem foi posto em uma circunstância ou contorno vital que se parecesse com o que essas condições determinam. Trata-se, então, de uma inovação radical no destino humano, onde há um novo cenário físico e social para a existência do homem, cujo qual foi possível graças a 3 princípios: a democracia liberal, a experimentação científica e o industrialismo. Posterior a isso, o autor comenta sobre o século XIX e a sua revolução, dizendo que esse século foi essencialmente revolucionário, não pelas suas barricadas que claramente não constituem uma revolução, mas por ter colocado o homem médio em condições de vida totalmente opostas às quais ele estava acostumado, virando completamente do avesso à existência coletiva. Abre-se um parênteses para, assim, explicar que a revolução não é a rebelião contra a ordem pré-existente, mas sim a implantação de uma nova ordem que vira as costas para a tradicional. Mas qual é a diferença do homem novo para os anteriores? O autor diz que, tendo tudo isso em mente, fica claro que o homem do século XIX é um homem à parte de todos os demais, visto que apesar de que os homens dos séculos anteriores se diferenciam, todos eram parentes e similares, sendo também idênticos no que tange a confrontar o homem novo. De acordo com o autor, para todas as épocas a vida era limitada, obrigada e dependente. Até mesmo o rico poderoso se encontrava em um mundo âmbito de pobreza, dificuldade e perigo. Porém, o mundo, desde o nascimento do homem novo, não se limita em nenhum sentido, não possui veto e nem contenção alguma, mas pelo contrário, agride seu apetite que pode crescer indefinidamente. E acontece que esse mundo do século XIX e começo do XX apresenta não só suas perfeições e amplitudes, mas também sugere a seus habitantes que no dia seguinte ele será ainda mais rico, perfeito e amplo, como se estivesse gozando de um espontâneo e inesgotável crescimento. Todavia, acreditam-se nisso tão firmemente que quando o homem vulgar encontra-se com este mundo perfeito, ele acredita que essa perfeição foi gerada pela natureza, deixando de pensar nos esforços geniais de indivíduos excelentes. Ele ainda, por cima, jamais admitirá que todas as facilidades têm como pilares certas difíceis virtudes dos homens, das quais o menor azar derrubaria velozmente a magnífica construção. O homem-massa atual possui 2 traços em seu diagrama psicológico: a livre expansão de seus desejos vitais e a radical ingratidão a tudo quanto tornou possível a facilidade de sua existência. Esses traços compõem a conhecida psicologia da criança mimada. Pois herdeiro de um passado extenso e genial, o novo homem tem sido mimado pelo mundo das atuais circunstâncias. Abre um parênteses para explicar que mimar não é limitar os desejos, mas sim dar a impressão a um ser de que tudo está lhe permitido e nada está obrigado. A criatura mimada não tem a experiência de suas próprias limitações, chega a crer que só ele existe, e se acostuma a não contar com os demais e nem enxergar alguém como superior a ele. A sensação de superioridade alheia só pode ser produzida por quem, mais forte que ele, o obrigou a renunciar de um desejo, reduzindo-se e contendo-se. Aprendendo como disciplina, aí termino eu e começo outro que pode mais que eu. No mundo, pelo visto, há 2, eu e outro superior a mim. Tal ensinamento era constantemente ensinado ao homem médio de outras épocas, mas as massas atuais, ao se depararem com esse mundo cheio de possibilidades e segurança, com tudo à sua disposição, acreditam que toda essa organização material e social é de sua própria origem, já que raramente falha e é quase tão perfeita como a natural. O autor conclui este capítulo dizendo que a perfeição que o século XIX deu uma organização a certas ordens da vida é resultado de que as massas não a consideram como organização, mas como natureza. Tudo isso tem por consequência o pensamento das massas de que nada se lhe preocupa a não ser seu próprio bem-estar, além de serem solidárias com aquilo que o causou. Algo bem egoísta, não? Elas param de buscar a construção e o invento, que só com grandes esforços e cautelas eram obtidas, e passam apenas a exigi-los instantaneamente, como se fossem direitos. Então foi isso, espero que tenha ficado bem claro sobre a nossa parte. E qualquer dúvida ou comentário, qualquer coisa, sintam-se livres para comentar, ou para perguntar, ou para falar o que vocês quiserem falar. E é isso, obrigada pela atenção. Tchau, tchau!